Boa noite para todos. Nós vamos dar seguimento ao estudo da nossa unidade de Relações Jurídicas Internacionais e estamos conversando sobre direito internacional privado nesse final de semestre, abordando a chamada teoria dos estatutos. A teoria dos estatutos é a construção do direito internacional privado até que esse direito chegue aos nossos dias da maneira que cada Estado trabalha. É muito importante lembrar que o objeto de estudo do direito internacional privado é pura e simplesmente indicar qual lei será aplicável. No nosso caso, a lei brasileira ou a lei de outro Estado que integra a sociedade internacional por conta do que dispõe esta respectiva legislação. Não há como afirmarmos ou fazermos esse tipo de comparativo nas aulas de graduação. Isto acaba sendo extremamente casuístico e que é verificado caso a caso. O que nós passamos nas aulas de graduação são justamente as orientações da matéria Direito Internacional Privado como uma ciência jurídica autônoma, com autonomia própria, que busca pura e simplesmente identificar qual é a lei aplicável num aparente conflito de normas no espaço, envolvendo dois ou mais estados, em virtude da nacionalidade diversa existente entre duas ou mais pessoas que integram determinada relação jurídica. Ora, quando falamos em direito internacional privado, então temos uma situação curiosa. É a situação de uma pessoa que invoca a sua lei como nacional e outra pessoa, por sua vez, se sente mais confortável em invocar a sua lei como nacional. E aí, no conflito aparente de normas, qual lei será aplicável quando há pessoas de nacionalidades diferentes envolvidas em uma mesma relação jurídica? Ok, feitas essas considerações iniciais, que foram inclusive objeto de estudo nosso na aula passada, lembre-se que você pode encontrar todo o material de aula com relação às videoaulas no próprio Life do aluno, ou então no meu canal de YouTube, que é Roberto Senise Lisboa, e que nesse meu canal de YouTube vocês encontram, eu estou aqui escrevendo Roberto Senise Lisboa tudo junto, mais uma vez, vocês encontram não apenas as aulas que estou dando para vocês nesse semestre, também todas as aulas que eu estou dando desde o início da pandemia, quando iniciamos o estudo à distância. E estou fazendo isso para facilitar a vida dos alunos. Aí, se você quer assistir a alguma aula de Direito Internacional Privado, por exemplo, que eu dou na PUC de São Paulo, ali você tem várias aulas, porque essa matéria é dada de uma forma mais ampla ali. Se você quer assistir uma aula minha de Direito Internacional, a mesma coisa. De Direito Consumidor ou de Direito Civil, eu estou às ordens lá no meu canal. Se puder passar lá, se inscrever, dar um oi, eu ficarei muito feliz. O canal ele não é profissional, é um canal que serve pura e simplesmente para a divulgação das aulas que são de interesse dos alunos, tá bem? Bom, então vamos começar a compartilhar com vocês o PowerPoint desta noite. Espero que todos estejam vendo, né? Na aula passada, nós terminamos a aula falando que seria até interessante que todos os estados na sociedade internacional tivessem as mesmas regras de conexão, que não houvesse diferença nenhuma entre os estados com relação a esse tema. Mas houve até uma tentativa de unificação, que nós mencionamos, que foi conhecida como Convenção de Direito Internacional Privado, ou Código Bustamante, que foi aprovada depois da 6ª Conferência Pan-Americana do Rio de Janeiro, em 1927. E o nosso direito brasileiro chegou, inclusive, a assinar essa convenção internacional e a recepcioná-la na forma constitucional como Decreto 5.467, de 7 de janeiro de 1929. Mas, diante da pouca adesão a esta convenção internacional, que contempla uma quantidade gigantesca de regras de conexão, o Brasil acabou abandonando a sua efetividade prática, muito embora ela esteja ainda na forma de decreto.
E o Brasil tem fundamentalmente as regras de conexão dispostas em algumas normas, mas em especial na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e, no que diz respeito à competência processual civil internacional, no Código de Processo Civil. Então vamos agora conversar por que há tanta imprecisão, por que cada estado prefere seguir as suas orientações próprias e por que então nós temos conflitos espaciais e normas a resolvermos. Vamos falar da teoria dos estatutos. A teoria dos estatutos é uma teoria que foi construída pela evolução da sociedade internacional, diante dos vários encontros e reencontros de pessoas de nacionalidades diferentes nas variadas partes do planeta. Mas a teoria dos estatutos ela tem uma grande força muito relacionada à situação dos grandes impérios universais da antiguidade. Nós podemos realmente lembrar que havia uma série de relações jurídicas comerciais desde o princípio, envolvendo povos diferentes. Mas, além dessas relações jurídicas de natureza comercial, nós tínhamos os encontros indesejados por conta de conflitos. E os grandes impérios universais da antiguidade acabaram tendo uma série de relações jurídicas com pessoas conquistadas e não apenas com comerciantes. Foi assim com o Egito, por exemplo. Foi assim depois com o Império Babilônico, depois com o Império Medo e Persa, depois com os gregos, depois com os romanos. A ideia que existia no direito antigo era a simples ideia de que o conquistador passa a dominar o território do conquistado. E o conquistado se sujeita à decisão e, portanto, às normas jurídicas do conquistador, por mais injustas que elas pareçam. Esse dado é muito importante, porque nós temos, então, situações que revelam a dificuldade de relacionamento entre conquistador e conquistado. Sem sombra de dúvidas, dentre os povos que formaram impérios universais na antiguidade, havia um respeito muito grande dos medos e dos persas com relação aos povos conquistados, onde eles procuravam preservar a cultura dos conquistados e procuravam aprender com a cultura dos conquistados. Os gregos também fizeram isso, mas não com tanta, digamos assim, disseminação. Já os romanos, com relação ao Império Romano, eles formaram o Império Antigo de maior dimensão continental de toda a história antiga, desde a divisa com a Índia até as Ilhas Britânicas e passando pelo norte da África. Um império extraordinário para aquela época e muito pujante. Mas o direito romano ele tinha determinadas situações. Como se relacionar com os conquistados? Num primeiro momento, havia pura e simplesmente as normas do conquistador romano, que admitia as normas do conquistado, desde que essas normas não contrariassem as normas do conquistador romano. Então, o romano não queria se imiscuir pura e simplesmente no direito dos povos conquistados. Num segundo momento, diante da quantidade de povos conquistados, o Império Romano preferiu agir diferente. Ele preferiu estabelecer um conjunto uniforme de regras que acabavam sendo aplicadas para o tratamento dos estrangeiros. E essas regras diziam respeito, obviamente, à relação de Roma e dos romanos com os estrangeiros. Estou aqui me referindo ao ius gentium. O caráter do ius gentium não é o mesmo caráter que damos hoje para regras de conexão em direito internacional privado. Claro que não. Mas bem demonstra a situação que envolvia o Império Romano, com uma dimensão territorial gigantesca, e o tratamento dispensado aos povos conquistados na Europa, no norte da África e na Ásia. Bem, estas questões de conquista
levavam a algumas incongruências. Incongruências que diziam respeito, inclusive, a qual lei a ser aplicada diante de situações invocadas por aqueles que não eram nascidos na cidade de Roma ou nos arredores de Roma, mas por aqueles que eram nascidos em território estrangeiro, porém, durante a época em que Roma era a proprietária, vamos assim dizer, a titular daquele território. Um dos casos mais lembrados pelos documentos antigos é o julgamento de Jesus Cristo. No julgamento de Jesus Cristo, que certamente quase todos ou todos aqui da live de hoje conhecem, até mesmo por conta de alguma ligação com alguma denominação religiosa ou porque assistiram a algum filme sobre Jesus, nós temos uma situação extremamente curiosa. E há um filme que eu recomendo porque é muito próximo do relato histórico, que é um filme dirigido pelo Mel Gibson, que é aquele filme sobre a morte de Cristo, que muita gente considera um filme muito triste, um filme muito bruto, por conta das ofensas físicas que Jesus sofre no filme, mas é um filme que procura retratar realmente o que aconteceu na história, tanto com base em documentos bíblicos, como com base em cartas romanas trocadas entre os governantes e que vieram depois a ser descobertas pela história. O grande embate que houve com relação à lei a ser aplicada decorreu justamente de um questionamento de Anás e Caifás, líderes do Sinédrio, que conseguiram prender Jesus e levaram Jesus para que Pôncio Pilatos, o representante de César em Roma, o governador da Judéia, pudesse deliberar a respeito do assunto. E quando Jesus é levado a Pôncio Pilatos, ocorre uma situação bastante curiosa. Pôncio Pilatos, após analisar a situação, ele entende que a questão não dizia respeito aos romanos, mas era uma questão do direito do povo conquistado, dos hebreus. Vejam que curioso. Pilatos falou: eu não tenho por que analisar essa situação, porque as acusações que vocês trazem contra este homem não dizem respeito a uma eventual norma de interesse do Império Romano. E então Pilatos o que faz, após muita insistência dos líderes do Sinédrio? Ele encaminha Jesus para Herodes, que era o governador da Judéia, mas não o representante de Roma na Judéia. Então, o que acontece? Herodes, então, acaba recebendo Jesus no meio de uma festa, segundo o relato bíblico. E Herodes acaba dizendo: não vou, deixa que Pilatos mesmo decida o que vai fazer com ele, e devolve Jesus para Pilatos. Percebam vocês, do ponto de vista jurídico, a questão que está sendo colocada em jogo. Herodes, governador da Judéia, decide que não julgará Jesus, porque ele não entende que ele é competente para isso, já que a Judéia está sob o jugo de Roma. E ele entende, diante das acusações dos líderes do Sinédrio, que a autoridade competente para esse julgamento seria justamente Pôncio Pilatos, que disse, por sua vez, que ele não teria competência para isso, porque, na visão dele, esse assunto não dizia respeito a normas romanas e nem era de interesse do Império Romano. Se a gente trabalhar com isso de uma forma um pouco mais jurídica e menos religiosa, como as pessoas fazem, nós, percebam vocês, estaremos diante de um conflito negativo de competência. Esse conflito negativo de competência bem encerra a questão da aplicação do ius gentium ou a aplicação do ius sivi, que era o direito aplicado para o cidadão romano ou quando Roma tivesse interesse no desfecho de uma questão que era submetida ao iudex ou ao governador. Esta situação, ela não é a única. Na própria Escritura Sagrada, há uma outra situação, que é a situação envolvendo o julgamento do apóstolo Paulo. Percebam vocês, Jesus havia nascido em Nazaré da Judéia,
Então Jesus deveria realmente ser julgado normalmente pelo governador da Judéia. Então, a solução correta diante da pergunta da Bruna, nesse tipo de situação, seria que a Judéia, num primeiro momento, julgasse. Hoje em dia, Bruna, há uma série de regras de competência internacional que eu vou falar sobre elas na segunda parte da aula de hoje e que vão trazer para vocês esse apanhado, levando-se em conta o que diz o Brasil, lembrem-se, porque o direito brasileiro ele não é obrigatoriamente observado por um outro país e nem vice-versa, diante da autodeterminação dos estados, que é um princípio do direito internacional. Então a pergunta da Bruna é muito pertinente. Como é que eu decido um conflito negativo de jurisdição? No caso bíblico, Pilatos acabou julgando Jesus. Vocês sabem disso, porque no caso bíblico, ele acabou sendo pressionado pela população, convencendo-se que haveria um crime cometido contra Roma. No caso do apóstolo São Paulo, a situação é parecida. Paulo se chamava, antes de sua conversão, Sauro. Sauro, nascido em Tarso. Tarso não era Roma. Só que Tarso, na época em que Paulo nasceu, já estava conquistada, incorporada ao Império Romano também. O que Paulo faz quando Paulo é conduzido preso para Roma? Paulo invoca o direito dele de cidadão romano. Vejam que interessante. Ele nasceu numa cidade fora de Roma, mas como essa cidade estava conquistada pelo Império Romano à época em que ele nasceu, quando ele foi levado para julgamento, isso está relatado no livro de Atos dos Apóstolos, Paulo invoca a sua condição de cidadão romano. Por que Paulo fez isso? Porque Paulo queria se beneficiar do ius sivi e não do ius gentium. Então, como vocês podem perceber, é uma situação bastante curiosa esta que existe quando discutimos qual é a lei a ser aplicada. Esta situação ganha contornos ainda maiores quando nós não temos o povo conquistador e o povo conquistado. Em Roma, nós tínhamos uma situação diferente, o conquistador e o conquistado. Normalmente, o que nós temos são pessoas de nacionalidades diferentes que vão discutir, em primeiro lugar, quem é o juiz competente. Em segundo lugar, qual é a norma de direito material competente. Então, vamos supor que eu tenho uma relação entre um brasileiro e um canadense. A primeira discussão, quando houver um conflito de interesses entre o brasileiro e o canadense, é a seguinte: qual é a jurisdição aplicável? Então, se eu tenho um conflito entre eles, que jurisdição será aplicável para julgar aquele caso? Será a jurisdição brasileira ou será a jurisdição canadense? E a segunda questão é, uma vez encontrando-se qual é a jurisdição aplicável, qual é o direito material que será utilizado para solução do caso, isto é, para o mérito que será proferido em sentença pelo juiz. Percebam vocês, então, que no direito internacional privado contemporâneo, nós temos um duplo problema. O primeiro, a pergunta: que jurisdição? Quando se fala em jurisdição aqui, estou falando no sentido realmente estatal da palavra. Jurisdição como poder do Estado de solucionar litígios. Então, que jurisdição? A jurisdição do Brasil, como Estado integrante da sociedade internacional, ou a jurisdição do outro Estado, seja ele o Canadá, os Estados Unidos, a França, a Rússia, a Inglaterra, a China, o Japão, a África do Sul, a Argentina, etc. Então, a primeira pergunta que tem que ser feita: que jurisdição? Encontrando-se a jurisdição que teria competência internacional, vamos para a segunda pergunta. E a segunda pergunta é: que direito material? Esta segunda pergunta é uma pergunta também bastante complicada. Por quê? Que direito material? Porque o juiz que se julgar internacionalmente competente para a causa terá que decidir, quando for proferir sentença sobre aquele caso, qual é a norma de direito material que ele está adotando. Vamos supor, no caso que eu coloquei para vocês,
o conflito de interesses entre um brasileiro e um canadense. E o juiz brasileiro acaba recebendo a petição inicial e considerando-se competente, nos termos do Código de Processo Civil, para processar e julgar aquela questão. Ele avaliará os argumentos do autor, avaliará os argumentos do requerido, mas, independentemente dos argumentos e das provas trazidas nos autos, ele terá que sentenciar ao final do processo. E, ao sentenciar o mérito, ele terá que decidir na sentença se a lei aplicável de direito material, isto é, direito civil, direito empresarial, direito do consumidor, etc., será a lei brasileira ou a lei canadense. Nossa, Senise, o juiz brasileiro pode aplicar a lei canadense para resolver uma lide, para resolver um conflito que é submetido a ele? Pode. A isso se dá o nome de princípio da aplicação excepcional do direito estrangeiro, ou da lei estrangeira, que eu, aliás, falei com vocês na aula passada, quando discutimos fontes e princípios. Deu para acompanhar? Então, diferentemente do direito romano, onde nós tínhamos um Estado sobreposto sobre o conquistado, nós temos na sociedade internacional uma situação diferente. E por isso que não dá para a gente comparar diretamente, de forma cabal, e o sive iugentium com o direito nacional e direito estrangeiro. Mas é muito importante trazer essa comparação para vocês entenderem que este problema da aplicação da lei no espaço é um problema que vem desde a antiguidade, na relação entre pessoas de nacionalidades diferentes. Se deu para acompanhar até aqui e não há nenhuma pergunta, voltarei ao PowerPoint. Está claro para todos? Silêncio. Ah, Isabela, obrigado. Então vamos seguindo. Obrigado, André. Obrigado. Então vamos seguindo. Vamos lá. Bom, o Império Romano ele caiu, como vocês sabem, e em 476 de nossa era houve a invasão dos bárbaros. Os bárbaros reconquistaram o Império Romano. O que restou de Roma foi apenas aquilo que Constantino deu o nome de Roma Oriental e que depois passou a ter o nome de Constantinopla. Constantino foi um dos últimos imperadores romanos e ele teve uma influência muito grande no século IV de nossa era, inclusive introduzindo o cristianismo como uma religião aceita pelo Estado romano, além do paganismo romano. É muito importante entender que, com a decadência de Roma, com o processo de fragmentação de Roma, nós temos uma mudança de entendimento que acaba ganhando um ar histórico e de cientificidade, e que a gente tem que conversar sobre isso com vocês. A Camila está fazendo uma pergunta. O juiz aplicará a lei estrangeira quando for mais favorável ao brasileiro? A resposta é, Camila, depende da situação. Depende da situação. A ideia da lei mais favorável não é uma ideia sempre presente. Em primeiro lugar, porque a lei brasileira precisa estabelecer essa possibilidade expressamente, aonde se abriria a possibilidade do juiz brasileiro aplicar a lei estrangeira se for mais favorável. É o caso da regra sucessória de conexão que se encontra no artigo 5º da Constituição Federal e que a gente vai falar na aula da semana que vem. Mas nem sempre a lei brasileira fala isso, sobre lei mais favorável. Além disso, isto é uma possibilidade para o juiz brasileiro. E se eventualmente a ação vier a ser proposta perante o juiz do outro país, como é que fica a situação? O juiz do outro país vai ter que decidir se ele é competente ou não. A gente vai conversar na segunda parte da aula de hoje. E também ele terá suas regras a serem observadas. Então a resposta, Camila, é depende. Nem sempre isso ocorrerá. Só se fala em aplicação de lei estrangeira por ser mais favorável quando a lei expressamente, no nosso caso, lei brasileira, assim o admitir.
Alguém abriu o microfone, não sei se para fazer uma pergunta. Ok, vamos seguindo então. Bem, por que é tão importante essa ideia da queda de Roma para nós entendermos o internacional privado? Porque aí ressurgem com toda a força as leis de vários povos independentes. Né, lindão foi foda, amor. Ai, minha vida. Como é que olha esse gordo chato? Deixa eu ver se meu microfone tá... Bom, vamos prosseguir com a aula, né? Essa foi muito boa. Vamos lá. Então, vamos prosseguir com a aula. Bom, seguindo com a aula, então. É muito importante a gente entender, como eu estava falando para vocês, a situação toda da pulverização de Roma, porque aí eu tenho uma situação que mais se aproxima da realidade dos nossos dias. Eu não tenho mais o conquistador e o conquistado. O que eu tenho são vários povos bárbaros que readquirem a sua independência em relação a um conquistador e passam novamente a valorizar as suas legislações sem nenhuma subjugação a ninguém. E esta questão, ela acaba, sem sombra de dúvidas, tendo uma importância muito grande. E aí fala-se em retorno da lei dos invasores. E as leis bárbaras passam novamente a ganhar muita força, tendo uma personalidade, uma distinção própria. Assim, a lei do ostrogodo não se confunde com a lei do vândalo, que não se confunde com a lei do érulo, que não se confunde com a lei do suevo, e assim por diante. Como o direito bárbaro é um direito fortemente consuetudinário, há uma espécie de refortalecimento dos costumes como fonte do direito. E o direito romano acaba caindo em franca decadência, porque o Império Romano é fragmentado e o que subsiste é apenas Roma Oriental, que passou depois a ter o nome de Constantinopla. Pois bem, aí surge o papel da Igreja. A Igreja romana do Oriente, que foi mantida e continuou tendo força, ela acabou desempenhando um papel notável de influência daquilo que se chama teocentrismo, a visão de governo submetido à providência divina. Isso fez com que a Igreja se transformasse numa grande exceção de sujeito do direito internacional público, e que conversamos, inclusive, com vocês quando falamos sobre os sujeitos de direito internacional público. A Igreja, ela tinha muita influência, com base no argumento divino, perante uma série de governantes, mas não tinha perante outros governantes. Perante aqueles governantes que ela tinha uma série de influências, ela conseguia receber bens e doações de várias pessoas, tanto pessoas que eram comerciantes prestigiados naquela época, como também de governos. E essas doações renderam a ela o estabelecimento de uma regra que foi fundamental para a construção do seu direito, o direito canônico e o direito eclesiástico. A Igreja não tinha território, como os povos bárbaros voltaram a ter territórios independentes. A Igreja, pura e simplesmente, então, ela se valia dessas doações. Porém, durante um período da Idade Média até o final da Idade Moderna, a Igreja passou a ter determinadas áreas territoriais extensas, que passaram a ter o nome de Estados Papais. Os Estados Papais, eles não tinham nada além do que uma ideia de controle religioso. Mas tanto nesses estados papais quanto nas igrejas que eram abertas, católicas, em várias partes do continente europeu, a igreja conseguia convencer o governante que dentro da igreja, por se tratar de solo sagrado, não valia a lei do governante, mas valia a lei divina. E quem determinava a lei divina era a Bíblia, e quem interpretava a Bíblia era a igreja. Então, nesse sentido, vejam vocês, a chamada perseguição a pessoas que se escondem dentro de igrejas, uma prática bastante corriqueira desde o fortalecimento da igreja
no continente europeu perante os povos bárbaros, ela acaba existindo justamente com base de que o direito que existe dentro da igreja, dentro do convento, dentro da sacristia, não pode ser violado, porque essas normas eclesiásticas devem ser respeitadas. Então, o território da igreja não é território do governo. Curiosamente, então, a igreja ela passa a ser uma espécie de Estado sem ser Estado, sem território. E as normas dela passam a valer dentro das áreas que ela recebe a título de doação de governantes e de comerciantes. Então, num conflito interespacial de normas, que nem deveria existir neste caso, porque a igreja não tem território delimitado, muitas vezes, dentro de governos naquela época, e o que acaba acontecendo é a incrível aplicação das normas da igreja dentro dos seus prédios, ou dentro das áreas que lhes são emprestadas ou que são definitivamente doadas. A igreja apenas passou a ganhar o status de Estado perante a sociedade internacional quando a Itália acabou, no Tratado de Latrão, a conceder a área onde é o atual Estado do Vaticano. E o Estado do Vaticano passou a ser reconhecido pela sociedade internacional. Isso foi na década de 1920, já sob o governo do ditador italiano Benito Mussolini. Bom, então a igreja é um ponto fora da curva. Mas a igreja é um segundo ponto fora da curva do direito internacional privado, porque graças a ela há o renascimento do direito romano no continente europeu. E esse renascimento, ele existe para atender às normas de interesse da igreja. A igreja, então, o que ela faz? Ela pega as normas escritas do direito romano, que era fundamentalmente o grande direito de normas escritas até então existente, todos os direitos dos povos bárbaros eram costumeiros, e acaba adaptando as normas das novelas, do corpo iuris civilis, do digesto e das institutas de Justiniano, àquilo que a igreja considerava que seria o direito à luz da interpretação que ela fazia das escrituras sagradas. Bom, isso contribuiu muito para resolver problemas de direito internacional privado também, por incrível que pareça. E surge, então, a interpretação de qual lei aplicar em conflito interespacial de normas. Vejam vocês, o que foi construído para uma determinada linha acabou sendo aproveitado e bem aproveitado para outra linha. Assim surgem determinadas situações que passam a resolver os problemas. O problema é que a igreja, conforme nós falamos, não tinha território, mas os governos que se instalaram com os povos bárbaros passaram a ter uma força muito grande através do sistema econômico da época, que era o feudalismo. O feudalismo ele surge como um sistema econômico bastante importante para fins de direito internacional privado por duas razões. Primeiramente, porque a construção do feudo com o erguimento de muros isolava e protegia as pessoas que estavam dentro do feudo. E essas pessoas se submetiam ao governante do feudo, o suzerano. O suzerano, como governante do feudo, determinava as ordens do feudo, estabelecia as normas jurídicas do feudo, a maioria delas de natureza costumeira, mas assim se garantia a segurança pública. Com a queda de Roma, não havia exércitos suficientes para ficar vigiando estradas e tráfico de pessoas e de bens. Então era muito comum assaltos, latrocínios ou pura e simplesmente homicídios no percurso de viagens nas estradas europeias, todas de terra, não tinha do asfalto, não tinha nada, né? E então o feudalismo ele traz um sentido maior de segurança pública, traz um sentido maior de viabilidade de realização de alguma atividade que não fosse o comércio marítimo ou que não fosse o comerciante que se expunha às intempéries da insegurança nas estradas, e também gerava o renascimento do princípio da territorialidade dos povos bárbaros. O princípio da territorialidade dos povos bárbaros, então, tem muita força com o modelo feudal. Então, o que o feudo do povo A diz, vale dentro daquele feudo.
O que o feudo do povo B diz vale dentro daquele feudo. Então, não há uma espécie de conflito interespacial de normas no primeiro momento, mas o que há é a lei bárbara que impera segundo o que diz o suzerano que governa aquele feudo. E isso faz com que o século IX seja o século de redução, forte redução do conflito de leis interespaciais, impondo-se o direito local, numa visão que seria muito semelhante ao que falamos hoje em dia em nacionalismo extremado, né? Essa questão do nacionalismo extremado, ela passou a ser pouco a pouco mitigada. E no século seguinte, o século X, surge o princípio da recepção de estrangeiros no feudo. E esse princípio tem muita força no direito dos povos germânicos. É um princípio que é muito estudado no direito contemporâneo, no direito privado, principalmente. É o princípio da boa-fé objetiva, que naquela época ganha um nome um pouco diferente. Ganha o nome de fé jurada. No que consistia esse princípio da boa-fé objetiva nos povos germânicos e que é tão utilizado nos contratos civis, nos contratos empresariais, nos contratos de consumo na sociedade contemporânea? Esse princípio era retratado da seguinte forma: se um estrangeiro, pouco importando qualquer atividade econômica dele, precisasse do auxílio de um feudo por onde estava passando para abastecer-se com água ou dar água aos seus animais, ou ainda para tentar vender mercadorias ali, ou ainda para encontrar mantimentos para seguir viagem, esse estrangeiro deveria ser recebido no feudo e levado ao suzerano do feudo ou a uma pessoa de confiança do suzerano do feudo. E então, este estrangeiro deveria se ajoelhar perante o suzerano do feudo, depondo aos pés desse suzerano as suas armas. E ao depor aos pés do suzerano as suas armas, ele estaria prometendo lealdade para aquele suzerano, enquanto ele estivesse no feudo. O que acabou acontecendo? Quando o suzerano recebia aquela pessoa, ele tinha duas saídas. A primeira delas, expulsar o estrangeiro do feudo, porque não confiava nele, ou matá-lo. E a segunda saída, receber o estrangeiro, como se fosse um membro do feudo provisoriamente. E para isso ele pegava as armas que haviam sido depostas aos seus pés e devolvia essas armas para o vassalo, agora vassalo, né, para o estrangeiro que seria recebido como um vassalo temporário, ou apenas como um estrangeiro de passagem. E a isso se dava o nome de confiança. É assim que surge o princípio da boa-fé objetiva germânica, que é a boa-fé de lealdade por confiança, e que é tão importante na sociedade europeia do leste europeu, dos povos germânicos, que influencia decididamente a Europa até o advento do Código Civil Alemão de 1900. E influencia o nosso direito, o direito civil brasileiro hoje, o direito empresarial brasileiro hoje, o direito do consumidor brasileiro hoje, como vocês podem encontrar nos artigos 422 do Código Civil e no artigo 6º, e no artigo 4º, inciso 3º do Código de Defesa do Consumidor. Percebam vocês a força desse princípio na sociedade internacional e no direito internacional privado ocidental contemporâneo. Um princípio que vem da Idade Média e que passa a ser utilizado não apenas para relações internacionais de recepção de estrangeiros, mas para relações privadas mesmo entre pessoas. Oi, Anela, tudo bem? Como é que você está? Oi, professor, tudo bem? Estou aqui, quietinho, ouvindo a aula. Então, tá bem. Fique à vontade de fazer perguntas também, por favor. O Lucas está perguntando aqui no chat. Com a recepção do estrangeiro, ocorre a aplicação das normas locais? Sim, Lucas. Ainda ocorre a aplicação... Oi, Karen, tudo bem? Ainda ocorre a aplicação das normas locais porque se impõe o direito local ainda durante esse período.
Só que essa situação ela é rapidamente superada. Oi, Karina! Tudo bem? Então, só que fica muito mais bonito com a sala. Olha só, se todo mundo botasse a carinha, ficaria uma coisa tão linda, né? Mas já temos aqui as três meninas que já dão uma beleza aqui para a aula de hoje. Então, essa situação... Aí, Jamile, isso mesmo. Olha só que beleza. Gostei. Estou gostando de ver essa turma, hein? Olha, essa turma é 10. Olha que beleza. Aí, o que acontece? Essa ideia, então, da fé jurada, que é muito fortalecida durante a Idade Média, durante o direito medieval, ela é decisiva para a reconstrução do ideário das relações entre o nacional e o estrangeiro. E surge, então, no século seguinte, uma grande novidade que eu vou voltar a compartilhar com vocês na tela. Qual é essa novidade? O século XI traz a expansão das cidades. Aquele tímido receio dos feudos passa a ser, aos poucos, expandido. E surgem as cidades que, à época, tinham o nome de burgos. E as cidades essenciais para o intercâmbio do comércio terrestre e marítimo entre pessoas das mais variadas partes do mundo medieval. Então, gente que vinha da Fenícia, gente que vinha da Arábia, gente que vinha do Egito, que vinha da África do Norte, que vinha de Portugal e de Espanha, se reuniam nos grandes burgos. E em que burgos, principalmente? Em Veneza, em Bolonha, nos grandes centros comerciais terrestres e marítimos que o mundo tinha àquela época. E aí nós tínhamos uma questão bastante curiosa. Essas grandes feiras internacionais medievais, claro que recebiam gente de todas as partes. E qual lei deveria ser aplicada nos grandes burgos, envolvendo relações comerciais de pessoas de nacionalidades diferentes? Num primeiro momento, a ideia que prevaleceu continuou sendo o direito local, dentro daquela lógica que o feudalismo trouxe. Uma lógica mais fechada, mais nacionalista. Só que essa lógica ela não gerou, na prática, um incremento da atividade comercial, porque o estrangeiro se sentia desestimulado quando ele tinha algum problema com o comerciante local que lhe vendia as mercadorias, e ele, estrangeiro, tinha que se sujeitar às normas do direito local, que ele não conhecia. E ele tinha que acreditar que aquelas normas deveriam ser aplicadas. Para se estimular o comércio internacional com a expansão dos burgos, surge então a ideia de se possibilitar às partes envolvidas na aquisição de mercadorias definir qual lei deveria ser aplicável. E surgem assim as cartas ou estatutos da liberdade. É aqui que está o germe internacional do princípio da autonomia da vontade dos contratos, que eu vou falar com vocês na semana que vem mais a fundo. Esse dado é muito importante. As cartas ou estatutos da liberdade, elas acabam constituindo uma exceção àquela regra de que aplica-se o direito local e abre uma possibilidade de conflitos interespaciais entre estatutos de burgos diferentes. O que nós falaríamos hoje entre estatutos de municípios diferentes. O direito de Bolonha é um, o direito de Veneza é outro. Qual direito será aplicável para aquele contrato? O direito fenício é um, o direito de Veneza é outro. Qual direito será aplicável para aquele contrato? Então, aí começa a crescer realmente um sentido de busca de elementos de conexão de direito internacional privado. A coexistência dessas leis bárbaras e a possibilidade de se definir pelas cartas da liberdade, nos contratos, qual lei poderia ser aplicável, abre um leque que se dá o nome de teoria dos estatutos. Então, o que é a teoria dos estatutos? A teoria dos estatutos é uma teoria de direito internacional privado, que busca identificar
que norma jurídica será utilizada entre duas pessoas de nacionalidades diferentes. No caso, a ideia de nacionalidade estava ligada à ideia municipal e não a uma ideia de Estado, né? Por conta das legislações diferentes que existiam. E então surge uma dualidade. Que estatuto deve ser aplicado para aquela relação jurídica? O do local em que a relação jurídica foi celebrada, a isso se dá o nome de estatuto territorial. Ou o do local da nacionalidade da pessoa, a isso se dá o nome de estatuto pessoal. Então, os dois ramos de discussão que surgem com a teoria dos estatutos é o que vai prevalecer. É o local onde o fenício está adquirindo a mercadoria em Veneza, e aí então seria o direito de Veneza, o local, estatuto territorial, ou é a nacionalidade do fenício que poderia ser invocada, estatuto pessoal. A Carta da Liberdade, as cartas de liberdade, elas configuravam uma espécie de solução possível, onde as partes de comum acordo definiriam o que lei seria aplicável se houvesse um problema entre elas quanto àquela aquisição de mercadorias. Mas elas nem sempre eram adotadas, mesmo no comércio internacional em que se permitia essas cartas da liberdade. E aí eu teria que definir estatuto territorial ou estatuto pessoal. Gabriele também entrou aqui. Oi, Gabriele, boa noite. E alguém falou professor, que eu ouvi professor. Vamos ouvir a pergunta. Opa, tem perguntas aqui no chat também. Pietra também entrou, Carol também. Olha que beleza. Meninas, estou muito feliz aí com vocês, muito mesmo. Minha gratidão aí a vocês. Pedro, aí Pedro, representante aqui da turma dos homens da classe. E aí, professor, tudo bem? Tudo bem, Pedro. Muito obrigado. Gratidão por entrar e fazer parte aqui da live de hoje. Então, imagina. Alguém fez uma pergunta no áudio, falou, professor, eu ouvi baixinho. Oi, professor, tudo bem? A Camila? Oi, Camila. Obrigado por entrar também na live. Que legal. E aí? Professor, o senhor poderia, por gentileza, explicar novamente sobre a teoria dos estatutos? Claro, Camila. Então, a teoria dos estatutos, ela serve para definir qual é a lei a ser aplicada. Naquela época, entre um comerciante local e um estrangeiro. Tá? Então, surge a ideia, em primeiro lugar, de que as partes teriam liberdade para definir isso. Isso se deu através da constituição das chamadas Cartas da Liberdade Econômica. Não estou falando da medida provisória da liberdade econômica do nosso governo. É que a expressão é essa mesmo, tá? Cartas ou Estatuto da Liberdade Econômica. No entanto, muitas vezes as pessoas elas não firmavam uma regra. Olha, se nós tivermos problema na compra e venda das mercadorias, nós vamos utilizar qual lei? Não era comum isso. Muita gente nem sabia que existiam essas cartas da liberdade econômica naquela época. Então, quando havia um problema, eu tinha que definir qual era a lei aplicável. E já existia, então, nesta época, 2 estatutos reconhecidos por Veneza, por Bolonha, por Pádua e por vários burgos da Europa naquela época. O Estatuto Territorial, que, à semelhança do feudalismo, falava que o direito local aonde o contrato foi celebrado é que deveria reger a relação jurídica. E o outro estatuto, o Estatuto Pessoal, que estabelecia o critério de lei aplicável a partir da nacionalidade do vendedor ou da nacionalidade do comprador. Então, o Estatuto Pessoal e o Estatuto Territorial é o ponto de partida da teoria dos estatutos.
Oi, Isabela. Tudo bem? Obrigado por entrar na live também. Há uma pergunta aqui do Matheus. No feudalismo, a igreja não ditava algumas normas gerais para os feudos locais? Ditava, Matheus. Só que essas normas eram apenas observadas se o suzerano ou o governante do feudo, ou mesmo do burgo, acabasse realmente se sujeitando à igreja e disseminando esta norma como uma norma local a ser utilizada. E a influência da igreja era tremenda durante a Idade Média por conta do argumento teocêntrico, né? Não era obrigatório sujeitar a igreja? Aqueles que se declaravam católicos, eles eram obrigados a sujeitar a igreja, a menos que eles rompessem com a igreja. Mas havia aqueles que não aceitavam o catolicismo como religião, que eram pagãos, ou que adoravam deuses de outra natureza, como deuses nórdicos, por exemplo, os povos bárbaros do norte da Europa. Então, aí eles não aceitavam a interferência da igreja. Aí, obviamente, se eu tivesse um movimento de cruzadas naquela região, onde a igreja passasse a prevalecer, aí a situação mudava de figura. A pergunta da Camila já foi respondida. Outra pergunta, pessoal? É uma situação curiosa essa, né? Então, vamos lá. Voltando aqui ao PowerPoint. A Escola de Bolonha, um importante centro intelectual da Europa medieval e um importante centro comercial da Europa medieval, passou a se destacar nesta época por conta do surgimento das glosas. Eu não estou me referindo a glosas feitas de forma dispersa, mas por conta da ideia de busca de unificação das glosas. E isto acaba sendo fundamental para o direito internacional privado no século seguinte, quando surgem os estatutos variados que eu vou falar a seguir para vocês. O grande representante dessa escola foi um jurista italiano chamado Irnerius. E ele foi a primeira pessoa a ler os documentos escritos normativos que subsistiram depois da queda de Roma, as institutas, o digesto, as novelas e o corpus iuris civilis, que são os principais documentos normativos. Ele foi a primeira pessoa a fazer comentários à margem desses documentos. Então, Irnerius acaba sendo um nome de destaque na Escola de Bolonha, e a partir dele é que surgem as ideias de comentários à margem de lei escrita. Hoje em dia nós temos vários comentários de leis escritas no mercado, né? Esses comentários têm uma reminiscência histórica nesta ideia da Escola de Bolonha. E aí surge o direito internacional. O século XII é conhecido como o século do advento do direito internacional privado. De vez, eu já tenho o estatuto pessoal, já tenho o estatuto territorial e já tenho a Carta da Liberdade. Então, o século XII é o século do direito internacional. É o século onde há um avanço a partir do trabalho dos glosadores, que também exerciam o papel de julgadores de conflitos entre nacionais e estrangeiros dos burgos mais diferenciados do continente europeu. E aquele que é considerado por muitos autores de direito internacional como o pai do direito internacional privado, naquela época, é Áudricus. Olha só o nome da criatura, tá aí. Boa noite, pode fazer sua pergunta se tiver, viu? É que a pessoa está no privado, então não vou dizer o nome dela. Bom, Áudricus. Áudricus é o primeiro a propor uma regra de conexão na discussão se o estatuto é pessoal, se o estatuto é territorial ou se deve ser aplicada a Carta da Liberdade. E a regra de Áudricus, que é muito polêmica, bastante criticada, é uma primeira regra de conexão. Áudricus diz:
o juiz deveria seguir o costume que lhe parecesse mais preferível, mais útil e visto como qualitativamente o melhor para a situação sob análise. Ora, o que Aldricus fez foi buscar um critério pragmático. Só que um critério pragmático que não tinha nenhuma regra objetiva a ser considerada. Então, dava um poder extremamente casuístico para o juiz. Isso fez com que, na maioria das vezes, se passasse a se prestigiar, quando não havia a Carta da Liberdade, onde as partes podiam dispor a lei aplicável, entre o estatuto pessoal e o estatuto territorial, o estatuto territorial era muito mais cômodo para o juiz. O juiz de Bolonha iria querer saber o que dizia o direito fenício ou egípcio para decidir como resolver uma compra e venda de mercadoria em Bolonha? Só porque a pessoa era egípcia? Claro que não. Então, essa ideia do Aldricus era uma ideia que, na prática, afundava a ideia de estatuto pessoal. Além do que podia rolar de corrupção nessa brincadeira. O Lucas está lembrando aqui, porque eu não tenho um critério objetivo. Eu tenho o critério daquilo que é mais útil. O que é mais útil para o juiz? Se o juiz não tem nenhum critério, nenhuma regra a se valer, ele vai decidir, olha, eu prefiro julgar pela lei que eu conheço. A lei que eu conheço é daqui. Então, a lei daqui diz isso e ponto final. Isso gerou um desprestígio do estatuto pessoal num primeiro momento e um fortalecimento de uma regra de conexão que existe até hoje no direito dos contratos, inclusive no nosso direito contratual brasileiro, como elemento de conexão, a lex loci contractus. Então, na prática, a regra de Aldricus fortaleceu o estatuto da territorialidade. E como as questões que eram levadas na prática eram questões contratuais, raramente eram questões de família, mas eram, na maioria das vezes, questões contratuais de aquisição de mercadorias por estrangeiros que estavam em Bolonha, que estavam em Veneza, que estavam em Pádua e assim por diante, em Ancona. O que acabou prevalecendo? O surgimento de uma regra de conexão que é esta. A lei do local em que o contrato foi celebrado é que regerá a questão contratual entre pessoas de nacionalidades diferentes. Mas, de qualquer forma, Aldricus ele procura, pelo menos, criar uma regra de conexão. E, apesar de todas as falhas dessa regra de conexão, é por conta dela que Aldricus, um grande glosador na época, passou a ser considerado por muitos autores como o pai do direito internacional privado. Outro glosador que se destaca nesta época, já no século XIII, é Acúrcio. Acúrcio ele teve como qualidade criar uma unificação de todas as glosas feitas por todos os glosadores anteriores a ele. Imaginem vocês o trabalhão que ele teve, né? E ele deu o nome para essa glosa de Magna Glosa do Corpus Iuris Civilis. Mas a grande contribuição do Acúrcio é rediscutir a questão da regra de conexão. E Acúrcio então pergunta: qual a lei deveria ser aplicada em Módena a um indivíduo oriundo de Bolonha? A ideia de Acúrcio é uma ideia também provocativa. Bolonha era um dos grandes centros comerciais naquela época. E todas as questões relativas a conflitos de lei envolvendo pessoas de nacionalidades diferentes em contratos celebrados em Bolonha tinham praticamente como definição de regra de conexão a lex loci contractus. Ou seja, era a lei de Bolonha que era aplicável. Só que os comerciantes bolonheses muitas vezes adquiriam mercadorias para revendê-las em Bolonha, em Módena, que tinha um outro direito municipal. Então, Acúrcio, de forma provocativa, ele está, na verdade, até sendo um pouco irônico com esta pergunta, ao dizer: tudo bem, vocês estão aplicando a lei de Bolonha praticamente em todos os casos, quando vem um estrangeiro aqui reclamar do contrato de compra e venda que ele faz em Bolonha, porque vocês estão aplicando a lex loci contractus. Tá bom. Então, qual lei deveria ser aplicada em Módena a um indivíduo oriundo de Bolonha?
Aí eu aplico o Estatuto Pessoal ou vou aplicar o Estatuto Territorial do Direito de Modena? Vocês perceberam a ironia de Accurso nesse debate? Ele procura enfraquecer, então, aquela força que havia sido dada ao Estatuto Territorial. O século seguinte, estou acabando esse problema de séculos de história, tá? Fiquem tranquilos, que eu sei que essa parte é um pouco entediante, mas o que eu estou falando para vocês cai em exame de ordem em concurso público. É impressionante, mas cai, tá? O século seguinte, que é o século XIV, eu estou resumindo, como vocês podem perceber, é o século dedicado aos chamados pós-glosadores, que são aquelas pessoas que não apenas comentam as glosas, mas eles comentam os comentários dados às glosas. Então, são os críticos dos glosadores. Os pós-glosadores, eles criam duas regras bastante interessantes e que têm impacto no direito internacional privado até os dias de hoje. A primeira regra de natureza geral é esta: locus regit actum, ou seja, a lei do local regerá o ato jurídico. Se o ato jurídico foi realizado em uma determinada localidade, esta lei terá que ser observada. Se o ato jurídico for realizado em outra localidade, será utilizada a lei do outro local. Pouco importando aqui o critério de nacionalidade ou o critério do estatuto territorial. O que eu vou simplesmente discutir é onde o ato está sendo realizado. Então, suponham vocês um contrato de compra e venda em que o vendedor ele vai entregar a mercadoria para o comprador. O ato de entrega da mercadoria para o comprador, na cidade de origem do comprador, se sujeitará à lei do local em que o comprador se encontra domiciliado. Então muda um pouco a história aqui, como vocês podem perceber. Então eu tenho no locus rest actum uma ideia de desmembramento do contrato. Não tem uma lex loci contractus apenas. Eu vou discutir qual lei é aplicável a partir do ato jurídico que é realizado. O comprador paga o preço na compra e venda. O vendedor entrega a coisa na compra e venda. Então, onde se dará o pagamento do preço? Locus rest actum, dizem os pós-glosadores. Onde haverá a entrega da coisa? Locus rest actum. Então, aqui nós temos um prestígio não do contrato em si, mas dos atos jurídicos que as pessoas assumem contratualmente a título de obrigação realizar. Os pós-glosadores criam uma ideia muito importante para o estudo do direito penal internacional e também para o estudo dos atos ilícitos internacionais cometidos por pessoas físicas ou por pessoas jurídicas de direito privado. Eles criam um outro critério, a lex loci delicti. A ideia é muito parecida. Assim como o local em que o ato deve ser praticado é que deve ter a norma aplicável, quando uma pessoa comete um ato ilícito, seja de natureza criminal, seja de natureza civil, a lei a ser aplicada será a lei do local em que é praticado o delito. Lex loci delicti. Para aqueles que ainda não estudaram a unidade de direito penal, vocês verão em direito penal que o Código Penal brasileiro apresenta várias regras de eventual ultratividade da norma penal, com a norma penal podendo ser utilizada fora do território brasileiro. No direito internacional, a ideia é a da lex loci delicti. Mas cada estado tem, obviamente, algumas exceções que coloca. Por exemplo, para nós brasileiros, um crime cujo início de realização se dá em território brasileiro, mas é consumado no território estrangeiro, vamos supor no Paraguai, a lei brasileira procura atrair, em virtude do início
do iter criminis, que é a realização de atos preparatórios até a consumação do crime, a possibilidade de julgamento e de competência pelo juiz brasileiro. Mas, obviamente, a lei paraguaia tem outras normas de competência. E a ideia da norma paraguaia é, se o crime é consumado em território paraguaio, pode haver sim um julgamento pelo juiz paraguaio. Percebam vocês aqui, então, que nós temos um problema. E a lex loci delicti, ela acaba sendo um critério geral, mas que tem algumas exceções que cada estado dispõe em sua legislação. A Karen está perguntando, os três são vigentes até hoje? Sim, Karen. Todos os elementos de conexão que estou falando para vocês, eles têm vigência até hoje, porém, sofreram um pouquinho de modificação, alguns, e outros não tiveram modificação nenhuma na nossa lei de introdução às normas do direito brasileiro. Nesse período do século XIV, dos pós-glosadores, ganha muito destaque um dos maiores nomes do direito ocidental de todos os tempos, que é um pós-glosador, chamado Bártolo. Bártolo de Sassoferrato, porque ele era da região de Sassoferrato. Ele foi responsável por avançar o estudo da codificação romana e aplicar normas de conflitos interespaciais entre as cidades do norte da Itália. E aí vem a força dele com relação a conflitos intermunicipais de Veneza, da República de Veneza, de Bolonha, de Milano. Então, Bártolo de Sassoferrato tem um dos mais proeminentes papéis no direito medieval ocidental. Bom, para terminar a primeira parte da aula de hoje, quais são as grandes escolas estatutárias e o que elas pregam? Isto que eu vou falar para vocês agora foi objeto de questão do exame de ordem. E não tem nada a ver com alguma norma escrita do direito brasileiro, a não ser quanto ao elemento de conexão, porque esses elementos de conexão são ainda utilizados. Então vamos lá. A escola italiana, por força do que eu acabei de falar para vocês, por força do comércio internacional estar fortemente incrementado em território que corresponde hoje à Itália, é a grande escola precursora da teoria dos estatutos. E a escola italiana, ela tem uma grande contribuição, que é justamente a que se adota hoje em dia. Ela diferencia as regras processuais e as regras de mérito no conflito interespacial de normas. Por isso que falamos no início da aula de hoje que a primeira pergunta que qualquer um de nós tem que fazer num conflito interespacial entre um brasileiro, para nós, né, porque estamos no Brasil, e uma pessoa de nacionalidade diferente, é a seguinte: qual é a jurisdição aplicável? Isto é uma construção que vem da escola italiana do século XIV. A escola italiana, então, se preocupa em distinguir as regras processuais e as regras de mérito, que é justamente o que o direito internacional privado contemporâneo faz. Primeiro identifico qual é a jurisdição aplicável e depois identifico qual é o direito material aplicável. Esta regra é fruto da escola italiana. Além disso, a escola italiana estabeleceu a contribuição para os dias de hoje dos seguintes elementos de conexão. Primeiro, a lei do lugar da celebração do contrato rege a sua forma e os direitos que nascem no momento da formação do acordo. Qual é o critério que a escola italiana adotou aqui? Locus regit actum, que conversamos há instantes atrás. Segundo critério, a lei do local da execução do contrato rege as consequências do inadimplemento contratual. Então, aqui estamos relacionados a descumprimento da obrigação. Terceiro critério,
não eram aplicáveis os estatutos estrangeiros proibitivos, tidos como odiosos pelo foro. Foro, aqui está intrinsecamente relacionado a juiz, tá? Então, isto é uma ideia que origina o importantíssimo Instituto da Ordem Pública, que temos hoje, inclusive no nosso direito brasileiro. Explicando. O Brasil não é obrigado a aceitar uma decisão de um juiz estrangeiro. E nenhum país é obrigado a aceitar a decisão de um juiz estrangeiro. Isso apenas poderá ter aceitabilidade dentro de determinadas premissas, observando-se aquilo que se chama soberania nacional, ordem pública e bons costumes. Vamos supor que um turco seja casado com 4 mulheres, algo que é perfeitamente admissível em sistemas jurídicos muçulmanos. E ele queira homologar o casamento que ele tem com as 4 aqui no Brasil. Ele poderá fazer isso? Não pode. Não. Porque no Brasil nós não temos ainda o reconhecimento da família poliafetiva. O direito brasileiro continua, pelo contrário, em que pese todos os esforços de muita gente em defesa da regulação jurídica da família poliafetiva, o direito brasileiro nega, através do Conselho Nacional de Justiça, que se lavrem escrituras de união estável poliafetiva. E casamento poliafetivo não existe na nossa lei. Então, dentro do direito brasileiro, aquele turco ele não é casado com 4 mulheres. Ele é casado com 4 mulheres dentro do sistema muçulmano. Ele pode até dizer, a título de informação para a autoridade internacional brasileira, a Polícia Federal, que ele tem 4 mulheres. Mas isso não tem validade no direito brasileiro, por uma razão de ordem pública. Então, o juiz brasileiro, ele não tem como, mesmo que se peça judicialmente uma homologação deste fato, homologar isso. Isto é ordem pública. Então, esta regra vem da escola italiana do século XIV. Não são aplicáveis estatutos estrangeiros proibitivos, por serem odiosos pelo foro, ou seja, por serem odiosos para aplicação pelo juiz brasileiro, no nosso caso, do exemplo que eu dei para vocês. E a 4ª regra da escola italiana? O testamento tem suas formalidades estipuladas pela lei do local da celebração. Há uma pergunta para da Bruna, que é a seguinte: isso nunca fez sentido para mim, pois se estamos no Estado laico, deveria ser permitido, pois é uma questão religiosa. Bruna, é uma questão que tem que ser, então, colocada pelo Estado laico brasileiro, aprovando alguma mudança, ainda que seja em uma legislação que preveja um estatuto de poliafetividade, né? O Supremo Tribunal Federal ainda não se deparou com esse tema, mas o Conselho Nacional de Justiça já, e acabou negando isto. Por quê? Porque na nossa Constituição vigora a família monogâmica. Se vocês lerem o artigo 226 da Constituição, não há nenhuma referência à família constituída por mais de 2 pessoas para a constituição a título de união estável ou de casamento. A escola francesa é a 2ª grande escola de destaque. Essa escola, ela tem grande força e grande influência a partir do século XVI. E o grande destaque dela é o fortalecimento do Estatuto da Liberdade da Idade Medieval. Coube a um grande jurista francês, Charles Dumoulin, restabelecer fortemente o princípio da autonomia da vontade nas relações internacionais privadas. Só que Dumoulin foi além. Não definiu apenas algo que o Estatuto da Liberdade outorgava. Ele defendia não apenas a eleição do foro, isto é, se dizer qual é o juiz competente, mas ele também defendia a autonomia da vontade das partes para fixarem qual direito material seria aplicável. Graças
a obra de Charles Dumoulin, a escola francesa influenciou fortemente com o princípio da autonomia da vontade toda a sociedade internacional. E o nosso direito internacional brasileiro admite não apenas a cláusula de eleição de foro em contratos internacionais, mas uma outra cláusula que vocês normalmente não têm essa discussão nas matérias jurídicas da graduação, mas só aqui nesta, que é a cláusula de eleição do direito aplicável. Vamos dar um exemplo contemporâneo? O brasileiro que faz um contrato com um canadense, que eu falei no início da aula de hoje. Vamos supor que eles, no final do contrato, estabeleçam que o juízo competente para definir conflitos de interesses das partes será o juiz brasileiro, mas que o direito material a ser aplicado será o direito canadense. É possível isso? É. É válido isso? É. Então, nos contratos internacionais, eu posso ter duas cláusulas, não apenas a de eleição de foro, mas também a de eleição de direito material. Isso é muito utilizado, como está sendo bem lembrado pelo Lucas aqui, na arbitragem internacional privada. Se as partes, o brasileiro e o canadense, preferirem ir para a arbitragem privada, poderão ir. E, obviamente, o contrato tem essa cláusula, tanto de eleição de foro, e aí, se há uma cláusula compromissória, pode-se até eleger qual será o tribunal arbitral, se será o de Paris, por exemplo, ou se será o de Berna, estou dando aqui 2 exemplos, ou, se não tem cláusula compromissória de arbitragem, ir para a eleição de foro de jurisdição internacional mesmo. E, além disso, fixar o direito material aplicável. A escola francesa não abandona o critério da territorialidade. Ele continua sendo objeto de forte estudo por razões de ordem pública. E quem é o grande defensor dessa teoria, em França, é Bernard d'Argentré. Bernard d'Argentré, ele fortalece ainda a ideia da territorialidade. E a última escola, para darmos o intervalo, a escola holandesa, do século XVII. Essa escola busca, obviamente, os interesses da Holanda. No século XVII, os Países Baixos, eles tinham um grande problema, que era o problema de dimensão territorial. Então, toda vez que houvesse uma discussão sobre territorialidade, envolvendo comércio marítimo ou terrestre, dificilmente o holandês teria normas que o beneficiassem num conflito interespacial de normas, a menos que se fosse utilizado o Estatuto da Liberdade. Então, o que a escola holandesa procurou construir? Procurou construir uma radicalização da teoria da territorialidade francesa, do d'Argentré, ligando a ideia da nacionalidade holandesa à fixação da territorialidade como critério de solução dos problemas. Então, toda vez que um holandês estivesse envolvido, a teoria da territorialidade deveria ser aplicável e sempre em favor do holandês. É uma radicalização tremenda e que enfraquece muito essa ideia, se é estatuto da pessoalidade ou da territorialidade. Mas a grande contribuição da escola holandesa, até os dias de hoje, é a comitas gentium, que já foi objeto também de exame de ordem. O que é a comitas gentium? É a cortesia internacional. Então, ainda que um determinado país tenha determinadas regras de conexão, por uma cortesia internacional, esse país pode admitir que se aplique a norma estrangeira. A comitas gentium, então, é uma espécie de maneira de se manter clientela no comércio internacional que os holandeses procuram fazer por força da expansão do seu comércio marítimo. Acabamos a primeira parte da aula de hoje. Uma aula bastante densa, eu peço desculpas para vocês, porém necessária, tá? Na segunda parte da aula de hoje, a gente vai entrar já na primeira pergunta. Qual jurisdição? Como é que eu vou fixar as regras processuais
nós vamos discutir, então, processo civil internacional, com normas que nós temos no nosso direito positivo brasileiro. Então, eu pergunto para vocês se posso encerrar a primeira parte e podemos ir para o nosso intervalo. Vocês estão com uma carinha tipo, meu, esse cara jogou uma bomba na minha cabeça hoje. Mas eu fico muito feliz de ver o rosto de vocês. Perguntas, pessoal? Obrigado, Karen, obrigado. O André está aqui fazendo a pergunta. Nosso ordenamento prevê que o nosso judiciário poderá julgar segundo direito material estrangeiro em alguns casos? Sim, André, prevê. Prevê justamente por conta dos elementos de conexão que temos na lei de introdução às normas do direito brasileiro. É muita informação, o Matheus tem toda a razão. Gente, então vamos tomar um café? Força! Voltamos então às 9 horas, tá bom? Até já!
Estamos de volta! Estamos de volta! Vamos então aqui voltando. Espero que vocês estejam bem, tenham tomado cafezinho, né? Que é bastante importante, né? E que a gente possa aqui ter uma ótima segunda parte de aula, né? Bem, vida que segue. Fica tranquilo, meu amigo. Vida que segue. Vamos lá. Vamos então conversar um pouquinho a respeito sobre a questão do direito processual internacional. Só faltou dar uma coisinha para terminar aquele ciclo e que eu vou pedir desculpas para vocês, mas que tem que ser dada, né? Então, mãos à obra. A última imagem daquele ciclo todo que eu havia esquecido, que é a do direito internacional privado moderno. Savigny, aquele que vocês já ouviram muito falar, né? Opa, tenho que gravar a aula. Ô, Roberto, mas você está desligado.